Olá! Prosseguindo com o estudo sobre o Reino de Deus, neste vídeo vamos examinar o que está em Lucas, capítulo 14, versículo 15, que é o seguinte: E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Este versículo está num contexto que vai do 15 ao 24. Então veja, repetindo o 15 novamente. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E, à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que tudo já está preparado. E todos, a uma, começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei-me com minha esposa e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então, o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. E esta passagem, ela está também em Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14. Ali é denominado como parábola do festim das bodas. Allan Kardec examina a parábola do festim das bodas no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, itens 1 e 2. Então, quem quiser examinar o entendimento de Allan Kardec, pode ver capítulo 18, itens 1 e 2. Jesus estava, num dia de sábado, na casa de um dos principais dos fariseus. E ali se deram algumas passagens. Jesus curou um homem hidrópico. No sábado, desafiou eles com a lógica. E depois deixou outros ensinos. Então, existe este aqui. E ouvindo isto, um daqueles que estavam presentes ali na ceia, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. E então ele explica esta parábola. Um certo homem, fez uma grande ceia. Um certo homem, nós podemos considerar que seja Deus, ou podemos considerar que seja Jesus, dado que Jesus, esse é o contexto geral, é o coordenador da vida na Terra. Ele é o governador deste planeta. Então, um certo homem, podemos considerar Jesus, mas certamente sob as ordens de Deus. Fez uma grande ceia. Esta grande ceia tratando-se aqui do reino de Deus, onde tudo é festa e tudo é alegria, tudo é ventura. Então ele compara como uma grande ceia, não é? Até a propósito
da reunião que estavam tendo na casa daquele principal dos fariseus, né? Então, vinde, já tudo está preparado. Por que já está preparado? Porque as lições do Evangelho, as lições dos profetas, as lições de Moisés já estavam disponíveis para o povo de Israel. Assim como está hoje também, com agora o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Tudo já está preparado. A ideia permanece até hoje. O que é tudo está preparado? Todas as lições, todas as orientações, para que nós venhamos a alcançar o reino de Deus, onde ele compara ali como uma grande ceia. Então, aos convidados são aqueles que entram em contato com estes ensinamentos, desde Moisés a Jesus, estendendo agora a doutrina espírita. Esses são os convidados, não é? Mas há aqueles que se recusaram, tendo recebido o convite, ou seja, conhecendo os ensinamentos de Moisés, de Jesus e agora da doutrina espírita, não é? Eles foram convidados. Este conhecimento é referente ao convite. Aí um deles diz ali, comprei um campo em Porto Riveiro, algo que me hajas por escusado. Comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-los, algo de que haja por escusado. E outro disse, casei-me com minha esposa e, portanto, não posso ir. Então comprou, casou. São coisas deste mundo. Então nos apegamos às coisas deste mundo, dando prioridade às coisas do mundo. Não quer dizer que as coisas do mundo devem ser relegadas, não é isso. É dar prioridade, cumprir, não é, os ensinamentos que estão nos textos sagrados, Antigo Testamento, Novo Testamento, doutrina espírita. Este é o convite. Mas muitos de nós, tendo sido convidados, nos recusamos a pôr em prática. Nos apegamos às coisas materiais. Aí ele fala, e aquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, vamos pensar que aqui seria Jesus, né? Indignado disse ao seu servo, o servo aqui seriam os profetas, não é? Moisés, os profetas, não é? O próprio Jesus, os apóstolos, todos aqueles que anunciam, que levam o convite, que apresentam os ensinos das leis de Deus, não é? Então, voltando, anunciou essas coisas ao Senhor. Então, o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, aleijados, os mancos e cegos. Aqui, ele se refere a que os hebreus recusaram o convite, tanto que crucificaram Jesus, não o aceitaram como Messias. Então, quando ele fala depressa pelas ruas e bairros da cidade, está se referindo aos hebreus, a Israel, não é? E traz os pobres e tal. Foi o que Jesus fez. E disse o servo ao Senhor, tudo está feito como mandaste, e ainda há lugar. Aí o que acontece? E disse o Senhor ao servo, apóstolos, discípulos, enfim, estão levando a mensagem. Sais pelos caminhos e valados, já não é pelas ruas e bairros da cidade. É pelos caminhos e valados, é fora da cidade. Ou seja, fora de Israel, para os gentios. E força-os a entrar para que a minha casa se enche, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Naturalmente, não provará enquanto se mantiverem daquela postura, né? Eu comprei um campo, eu comprei 5 juntas de boi, eu casei, dando prioridade às coisas deste mundo e não aceitando o convite de pôr em prática os ensinamentos de Deus. Aí o que acontece?
as pessoas não vão alcançar o reino de Deus, não vão adentrar para a grande ceia, onde tudo é alegria e ventura, que é quando nós alcançamos o estado de reino de Deus, o reino dos céus. Como que alcançaremos isso? Com o desprendimento das coisas deste mundo. Comprei um campo, importei vê-lo, comprei 5 juntas de bois, eu vou experimentá-los, casei-me com a minha esposa. São as coisas deste mundo tomadas como prioritária, não aceitando o convite, não pondo em prática os ensinos, ficando com o conhecimento aplicado apenas às coisas materiais, às aparências e às conveniências das coisas deste mundo, da riqueza, do poder, da dominação, do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Enquanto nos aferrarmos a estas posturas, em detrimento da compaixão, da solidariedade, da fraternidade, da benevolência, da indulgência, do perdão, enquanto não dermos prioridade a estas coisas do reino de Deus dentro de nós, mesmo cumprindo aquelas coisas do mundo terreno, eu comprei um campo, rogo que me haja por escusado. Não, eu comprei um campo, mas vou pôr em prática os ensinos, não é, da lei de Deus, do Evangelho, da doutrina espírita. Comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-los. Mas eu não recuso o convite, eu ponho em prática, mesmo atendendo ali as questões imediatas da vida cotidiana. Mas a prioridade é colocando nas coisas da vida cotidiana os ensinos do Evangelho. Eu não vou dizer, rogo-me por escusado, eu vou atender a minha conveniência. Não. Faço as coisas do mundo, mas a prioridade são as coisas do reino de Deus. Então aí está mais uma lição extraordinária, onde fala da questão de atender às coisas deste mundo, os apegos, as paixões, a sensualidade, a dominação, a riqueza, o poder, essas coisas que nós conhecemos muito bem, em detrimento de, vivendo neste mundo, colocar os ensinos do reino de Deus, benevolência, indulgência, perdão, fraternidade, solidariedade, compaixão, que são próprias do reino de Deus. Estes que colocam na sua vida diária esta abordagem íntima nas nossas escolhas, esses adentraremos para a grande ceia. A consciência divina estará dominando todas as nossas escolhas. Não é? Então, está mais uma lição extraordinária da nossa luta entre o reino deste mundo ou o reino de Deus. Estando no mundo, estando ao mesmo tempo dominando nossas escolhas nesse mundo, o reino de Deus. No próximo vídeo, prosseguiremos com estudos sobre o reino de Deus em Lucas capítulo 16, versículo 16. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.